Aproveitando para dar o meu boa noite ao professor Gunter Hutzit, professor de Relações Internacionais da SPM. Obrigado pela participação. Boa noite, Gunter. Nós vamos para o assunto agora. Depois de quase 2 meses lá em Gaza, de guerra, o governo brasileiro confirmou que há sim um refém brasileiro nas mãos do grupo terrorista Hamas. O governo brasileiro pediu ajuda ao Catar, que tem desempenhado até aqui um dos papéis centrais como mediador na libertação de reféns. Confira. Michel Nizenbaum, de 59 anos, é técnico em computação e se mudou para Israel ainda na década de 80. A irmã dele conta que na manhã de 7 de outubro, Michel saiu para buscar a neta. Antes de chegar, foi alvo de combatentes do Hamas que queimaram o carro dele. A gente vive de um dia para o outro, tentando ter muita esperança de que ele volte para casa. Segundo a apuração da CNN, o Itamaraty já pediu ajuda ao governo do Catar, mediador do conflito, para o resgate do brasileiro. Nesta quinta-feira, o presidente Lula afirmou que Michel pode ser libertado nos próximos dias. A trégua em Gaza se estendeu pelo 7º dia, com a libertação de mais 8 reféns em troca da soltura de 30 presos palestinos. Os Estados Unidos acompanham o conflito de perto. Em viagem pela 3ª vez ao Oriente Médio, Antony Blinken, secretário de Estado americano, se encontrou com a autoridade palestina Mahmoud Abbas na Cisjordânia. Também se encontrou novamente com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e com o presidente, Isaac Herzog. Pediu uma extensão do cessar-fogo. O secretário de Estado também mostrou preocupação com a retomada das operações militares de Israel. It's imperative that Israel act in accordance with international humanitarian law. A reunião ocorreu pouco depois de um ataque a tiros em Jerusalém, assumido pelo Hamas, mesmo em meio à trégua. Ao menos 3 pessoas morreram, outras 7 ficaram feridas. Caio, antes de eu colocar o Gunter na nossa roda com os aspectos mais lá do Oriente Médio, o que o Itamaraty está informando você sobre a questão do refém brasileiro? Bom, a informação que a gente tem é de que essa condição já se sabia já há algumas semanas, né? Desde que soube que tinha um brasileiro lá, que o governo brasileiro conversou com a família dele e a própria família teria pedido descrição. Por isso que a gente nunca viu essa a versão, isso que eu ouvi em Brasília hoje, de que por isso que não se fez ali uma propagandeou ou se falou sobre essa situação desse israelense. E que teria sido o próprio presidente que conversou com a família pediu descrição, o governo brasileiro seguiu a descrição e nunca tocou no assunto. Além disso, ontem o chanceler Mauro Vieira conversou com o similar dele do Catar também para pegar informações, saber as condições dele e aí tocar a negociação. Mas eles evitam falar até o nome, né? Eles não tratam muito desse assunto, segundo eles, para atender a um pedido da própria família. Gunter, passando agora às questões relativas à trégua. Ela até aqui perdura, o Hamas faz um atentado em Jerusalém, que é uma evidente provocação. Além de ser um atentado terrorista, é uma evidente provocação política. O objetivo dela parece razoavelmente claro. Agora, quando a gente coloca isso em perspectiva com o que o secretário de Estado americano acaba de dizer, na reportagem que nós exibimos ao nosso público, os americanos estão pressionando Israel a não retomar as operações militares? Bom, em 2 aspectos. Primeiro que achar que o Hamas controla todos os seus membros, eu acho que é um pouco demais. Você tem aí grupos dentro do próprio Hamas e que efetivamente o alto comando dele não controla todo mundo. Sim, então, tem alguns que vão fazer um atentado como esse e não dá para atribuir completamente culpa ao comando do Hamas. Quanto às operações militares, eu acredito sim que Israel vem se preparando para retomar essas operações, afinal de contas, eles não conseguiram localizar todas as instalações que eles acreditavam que localizariam na cidade de Gaza e vão rumar para o sul. Não é à toa que já algumas tropas e equipamentos saíram de Gaza, e muito provavelmente estão rumando para o sul. E é por isso mesmo que o Blinken está lá, não só pressionando para respeito ao direito internacional, às regras da guerra, mas eu ainda acho que eles já estão tentando
negociar o pós-conflito, não aceitar que Israel efetivamente venha controlar Gaza como controla Cisjordânia. Caio, você tem falado bastante com a diplomacia brasileira, independentemente da questão do refém brasileiro lá com os terroristas do Hamas, tem a postura brasileira em relação ao conflito. O Brasil tentou assumir um protagonismo muito claro, sofreu graves dificuldades ao tentar desempenhar esse papel. O presidente está lá no Oriente Médio agora. O que a diplomacia está querendo? Não, William, a meta agora... Bom, primeiro que a diplomacia brasileira, nesse momento, ela está cuidando... ela desviou um pouco o assunto depois que os brasileiros foram repatriados, né? Claro que tem um debate sobre a segunda lista, tinha uma avaliação de que essa trégua poderia facilitar esse processo, que não se confirmou. Tem uma elaboração de uma segunda lista de brasileiros, que a informação que a gente tem é que chegaria a 86 brasileiros e afins, né? Mas... Em Gaza, não refém, só para deixar claro o que nós estamos falando. Né? Só que agora, neste momento, depois da vinda dos brasileiros, a chegada dos brasileiros, que o governo explorou bem, conseguiu com atraso, sim, né? Demorou mais de um mês, mas conseguiu. Ela desviou um pouco o foco, ela passou a mirar outras agendas. Não estou dizendo que ela abandonou essa demanda, mas ela está preocupada com a COP, ela está preocupada com a presidência do G20, que o Brasil assume amanhã, ela está preocupada com outras questões, né? O presidente Lula viajou, é o 25º país que ele visita nessa viagem de agora. Então, ele saiu um pouco. Isso coincidiu também com o fato do Brasil deixar a presidência rotativa do Conselho de Segurança, sendo sucedido pela China. Ontem o Mauro Vieira fez um discurso mantendo essa mesma posição. Mas eu não digo que não é prioridade, mas outras áreas dentro da diplomacia brasileira passaram a concorrer com a guerra e o Brasil passou a se deslocar melhor nelas. Eleição argentina também é outra, né? No domingo veio a Diana Mondino, se reuniu com o chanceler, né? Que é a provável chanceler do Javier Milei. Então, pulverizou um pouco as atenções da diplomacia brasileira pulverizaram. Deixa eu trazer o Gunther agora nesse aspecto, Gunther. O que o Caio está colocando aqui para nós são algumas linhas de atuação das diversas potências em relação ao conflito e o papel do Brasil nessas linhas de atuação. Você identifica quais como sendo particularmente agora dignas de atenção e de relevância? Uma grande, digamos, eu não vou quase usar a palavra concertação internacional em frear Israel no que o primeiro-ministro de Israel anunciou mais uma vez que é o objetivo dele retomar a guerra a qualquer momento? Ou de fato funciona isso em termos de manter a trégua por um tempo, entre aspas, vou dizer, tá? Indefinido? Eu não acho que seja indefinido. Como você colocou, Netanyahu vem já se posicionando que vai retomar. Ele teve que dar resposta para o eleitor israelense que vinha pedindo para a libertação desses reféns e, portanto, essa pressão internacional teve essa conjuntura com a pressão interna israelense. Não é só americana, os europeus também, lideranças europeias já visitaram Israel e, portanto, você teve essa conjuntura, tanto da pressão internacional, que efetivamente o Hamas ganhou a narrativa nas mídias internacionais, quanto à conjuntura interna. Você afirma que o Hamas tem uma posição agora, do ponto de vista da formação da opinião internacional, vantajosa em relação a Israel? Tem porque a imagem de que Israel teria matado fundamentalmente mulheres e crianças praticamente desapareceu do noticiário internacional todas as 1.200, 1.400 mortes que ocorreram no atentado terrorista do Hamas do dia 7 de outubro. Então, e até mesmo pelo tempo em que Israel estava fazendo essa operação militar, dominou o noticiário. Gunther, por último, nesse pequeno segmento, depois do intervalo a gente continua tratando de assuntos internacionais, é evidente que até aqui os dois lados parecem, digamos, ter uma convergência na manutenção dessa trégua humanitária. Quando é que eu tenho feito essa pergunta a vários especialistas internacionais, eu sei que é uma pergunta especulativa. Quando você acha e para que rumo muda esse cálculo?
Muito difícil. Eu realmente não consigo te dar essa resposta agora não, William, porque eu não sei nem se Netanyahu sabe direito quando retomar, porque ele tem a pressão também dos militares e a pressão do eleitor israelense. Então, fica muito difícil colocar quando isso daqui vai mudar.